Oiê, gente maravilhosa, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira para a gente conversar sobre esse tema tão top. Vão chegando. Vamos chegando. Mandando aqui para algumas pessoas. Convide alguém. Esse tema psicossomática é top, gente. Estou aguardando o Caio, que é o nosso convidado. Nosso convidado que responde as nossas dúvidas. Já fixei meu tema. Chamar aqui o pessoal. Chamando aqui. Ei, Lauro, chamando Caio. Ei. Lembra disso? Você não é dessa época, né? Porque eu sou dessas, Essa é da minha época. Pois é. Dançava todo mundo em turminha. Exatamente. E eu quis trazer essa música por um motivo especial, porque a letra dela é top. Top. Top mesmo. Sempre tem sozinho, Regina. Nossa abertura. Olha lá, Regina. É Boa noite, Regina. Essa música. Boa noite, Laura. Olha o Lauro. Lauro, a gente é desses, sabe? Desse que chega chegando. Tá? O pessoal vem para ver psicossomática e acaba encontrando discoteca. Tá tudo certo. Verdade, muito verdade. Mas é interessante, porque essa... Eu quero... Deixa eu curtir esse restinho, né? Banda. Eu acho muito legal essa música, porque ela tem uma letra que dá pra fazer um comentário somente da letra dela em cima de psicossomática. Só pra você ter ideia. Verdade. Mas, como a hora não espera, né? Aliás, vamos prestar atenção hoje no final. Oi? Vamos prestar atenção hoje no final, né? Mas quando estiver acabando. Exatamente. Não, hoje eu tô virada no Jiraya, desde de manhã. Eu já falei hoje de manhã eu fiz uma live no ateliê da Alma Feminina e eu falei sobre mulheres que amam demais. E o negócio, a chapa ficou quente. Ficou quente. Ah, é? Ficou. Boa. Aliás, tem dias que a chapa tem muitos dias. E eu achei interessante que na semana passada, quando terminou a live, ei, Wendel, gente, boa noite para vocês todos, tá? Eu nem vi os nomes, mas eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos nessa live, minha e do Caio, e a gente está aqui para compartilhar com vocês alguns pensamentos. E é lógico que quem responde é o Caio, eu só falo mesmo, né? Mas semana passada, depois que a gente terminou aqui, aí uma pessoa que estava assistindo a nossa live aí me procurou inbox no privado. E assim, foi a conversa,
sabe? Que Aquela bom. conversa. E assim, eu fiquei assim, eu falei, gente, como que pode, né? Porque é um socorro sem ser premeditado, né? Porque naquele momento a pessoa precisava daquela palavra, daquela. E aí, tipo assim, eu fiquei Sim. sentindo assim, tudo valendo muito mais a pena, né? E quando eu disse que eu queria começar com essa música, é porque, como o Lauro, né? O Lauro disse aqui, self-control. É isso mesmo. Self-control. Porque essa mulher, essa cantora, aliás, eu adoro, tá, gente? Adoro essa cantora. Obrigada. A letra dessa música, eu tô olhando aqui no celular, a letra dela tem um ponto muito interessante que eu gosto. Você tira o meu controle. Então, ela cantando, dizendo que tem outras partes na música que ela fala que ela vive para a noite, que na noite ela consegue, o dia para ela não significa nada, e que ela vive, ela perde esse controle e que ela sabe que não tem mais jeito para ela. Então, tipo assim, ela tá dominando, vamos colocar assim, né? Trazendo uma metáfora, né? Ela está dominada por uma situação que foge ao controle dela e que ela já nem quer mais lutar, não quer mais intervir, não quer tomar nenhuma decisão, não quer fazer nenhuma tomada de decisão. E aí, isso me fez lembrar, porque eu vou conectando uma coisa com a outra, isso me fez conectar que os bichinhos que aparecem aqui em casa, eles são assim, meio que para ensinar pra gente alguma coisa, né? E aqui em casa já teve uma cadelinha chamada Marie, que quando ela era bem filhotinho, ela machucou a perna. E ela machucou a perna e foi crescendo com aquela perna machucada, mancando, e a gente falava assim, gente, mas por que essa cachorra não coloca a pata no chão? Já se passou tanto tempo e ela não coloca a pata no chão. E um dia, depois de muito tempo, ela fez uma arte e por causa dessa pata machucada, a gente tratou dela assim com muito zelo, com muito carinho, e ela se aproveitava, ela dominava a mãe dela, tá? Ela dominava a gente porque a gente ficava cuidando dela excessivamente porque ela tadinha, ela tinha a patinha machucada. Um dia, ela fez a arte e a gente esqueceu que ela tinha a patinha machucada e a gente quis dar uns coros nela, né? E sabe o que aconteceu? Ela desceu a escada correndo e colocou as duas patas no chão. Sim, com certeza. Naquele momento, a gente se deu conta de que aquele tempo todo ela estava, talvez não intencionalmente, eu não acredito que tenha sido intencionalmente, porque ela é um bicho, né? Apesar de poder manifestar inteligência. Mas assim, sabe que aquela coisa que te dá um start assim, caraca, é um bicho que está fazendo isso, mas tem gente que faz igual. Permite que coisas te controlem a tal ponto que mesmo depois que o trem já acabou, já sarou, já não tem mais significado nenhum, mas a pessoa insiste em guardar aquilo, se apega àquela situação e fica solto. Isso tem um nome técnico, né? Que é benefícios secundários. Sim, sim. Sim. E eu fiquei pensando nisso. E aí, por que eu contei tudo isso, né? Por causa que eu preciso repetir aqui a pedido de uma pessoa. Eu preciso te pedir para falar Vai, Caio, resolve aí. Olá. Eu preciso que você fale novamente sobre dores nas articulações, dores nos joelhos, na coxa, porque a gente já falou, você já falou de dores nos pés, já falou de dores nos joelhos, mas eu preciso de novo que comece falando sobre dores nos joelhos, dores nas coxas. E tem um detalhe na coxa direita. Às vezes é na esquerda, mas na maior parte das vezes é na direita. Entendi. Então, articulações, é legal falar de articulações, que você falou assim, fala de articulações, fala de joelho e fala da coxa, né? Isso. Articulações.
As articulações é justamente o que dá flexibilidade ao nosso corpo, certo? A gente consegue ser flexível, a gente consegue fazer as coisas, ter um dinamismo até nos nossos movimentos, nos permitem dançar, nos permitem tocar um instrumento, nos permitem cozinhar, nos permitem uma série de coisas, justamente porque nós temos essas articulações, tá? Sim, Então, sim. elas é que digamos, possibilitam que a gente tenha essa flexibilidade tal de movimento. Da mesma maneira, a todas as articulações, e cada uma tem aí sim o seu significado, vai nos permitir justamente a mesma coisa, que a gente tenha um movimento na estrutura psíquica que nos permite fazer coisas, que nos permite ser feliz, que nos permite ter uma vida saudável e assim por diante. Se eu não flexibilizo isso e tenho uma estrutura psíquica emocional muito rígida, isso tem que ser assim, isso tem que ser assado, isso não pode ser assim, isso tem que ser assado, e assim por diante, eu acabo impossibilitando a ação em uma série de circunstâncias, onde o outro tem a opinião dele. Então é aquela história, se eu gosto de vermelho e você gosta de amarelo, e ninguém quer misturar as cores, nunca vai virar laranja, Uhum. certo? É. Que seria uma cor que agradaria, entre aspas, as duas partes, né? Então é aquela história. Toda vez que a gente fala, então, de articulação, nós estamos falando de uma pessoa que tem uma inflexibilidade, uma rigidez de pensamento muito grande, certo? Das mais variadas situações da vida dela. E a rigidez, eu falei isso numa outra live, né? Não é só para uma coisa ruim, tá? Pode ser também para o bem, para o bom. Todo mundo é bom, por exemplo. Eu acredito que todo mundo é bom. Todo mundo acredita em Deus e todo mundo tem que acreditar em Deus. Todo mundo. Eu não ligo para dinheiro, porque isso é bom, né? Eu não sou apegado, então todo mundo também não é apegado a isso, né? E eu vou seguir essa linha de pensamento com todo mundo. Então, tem coisas, pensamentos, digamos assim, ou linhas de pensamento que são saudáveis, mas se muito rígidas, certo? Acaba virando, pode-se dizer, fanatismo, tá? Em qualquer linha de pensamento, Sim, tanto para o bem quanto para o mal. sim. Tudo isso é complicado porque se eu não sou flexível e eu encontro uma situação mais complicada, por exemplo, onde envolve minha família, e minha família às vezes é 2, 3, 4 cabeças diferentes, Sim. certo? E se eu quero impor a minha vontade ou a minha percepção da vida para essas 4, 5 pessoas, é muito complicado, é extremamente desgastante, né? Eu tenho às vezes que dar um passinho atrás aqui, um passinho atrás ali, um passinho atrás a colar. Às vezes, em alguma posição que eu tomo na vida, e aí nós vamos entrar no joelho especificamente, eu tomo alguma Uhum. posição na vida e não quero recuar daquilo, certo? Por mais que as pessoas digam, por mais que eu perceba, inclusive, que a minha posição está extremamente fixa, extremamente rígida, eu não quero dar esse passo para trás. Essa resistência de pensamento é como se ela tivesse, como se alguém estivesse tentando falar para ela, olha, dá um passo para trás, empurrar ela mesmo, né? Volta atrás na sua decisão, volta atrás na sua opinião, certo? Porque ela não está legal, porque ela não está agradando, porque não está funcionando, né? No nosso sistema aqui, nessa nossa situação. E a pessoa insiste em ficar naquela situação. Sim. Então, é para comparar uma situação física com uma situação psicológica. Quando a pessoa resiste a algo que até ela mesma às vezes já percebeu que não é legal, certo? Aquele tipo de posicionamento dela, aquele tipo de atitude dela perante as coisas, e ela continua resistindo, certo? Então ela provavelmente vai ter aí dor no joelho. E no caso do direito e esquerdo, tem aquela lateralidade que o mais comum, tá? É lado direito. Essa resistência ter como protagonista, tá, uma figura feminina, e se for do lado esquerdo, o protagonista dessa resistência, desse impasse, desse conflito, ser uma figura masculina. Fantástico. Tá? Basicamente é isso aí. Por que eu falo também o mais comum? Porque às vezes pode haver inversão dessa lateralidade, tá? Numa terapia, numa sessão, ou numa técnica simples, você consegue determinar nessa pessoa, em cada pessoa especificamente, qual é essa lateralidade exatamente, tá certinho, bonitinho. Ô, Caio, quando é que vai ficar Vale. disponível o seu curso? Tá quase. Tá tudo quase. O livro tá quase, o curso tá quase, tá tudo quase. Pelo amor de Deus, homem. Aqui. Essa pandemia acabou bagunçando muito essas coisas. Pois é. Não,
Não, a Fale. gente tem que... Não, ó, tem que vender o jabá. Vamos parar aqui. Peraí, só uns toquezinhos. Porque, ó, a gente precisa do seu livro, tá? E você tem que falar aqui pro pessoal que depois fica procurando a gente em box, como é que você faz seus atendimentos, como que te procura. Dá uma moralzinha aí pro povo aí, que tá precisando. Então, toda essa parte da psicossomática, eu sou um estudioso disso há muito tempo, né? Há muitos anos. E até por isso mesmo, nessa pesquisa e tal, a gente percebe cada vez mais que não existem livros que sejam mais específicos sobre isso, ou que juntem, por exemplo, vários conhecimentos de várias cadeiras, vamos dizer assim, numa coisa só. Então, minha tentativa, o meu livro hoje, o que eu estou fazendo é isso. É um livro que tenha toda essa diversidade de informações num local só, né? Para que a pessoa para que possa existir uma fonte ali de conhecimento onde a pessoa pode acessar e pode tirar suas dúvidas e ver como é que isso tudo funciona. Então, o livro ainda tá para sair. Atendimento, eu atendo online, né? Como terapeuta de uma abordagem holista, certo? Ou seja, eu vejo o todo da pessoa, que isso é muito importante também na psicossomática. Então você vai ver a parte psicológica, emocional, você vai ver a parte física da pessoa também, vai ajudar com fitoterapia, com várias técnicas a nível físico mesmo, e também a parte energética, eu trabalho toda a parte energética, seja com florais de bar, seja com cromoterapia, tem várias técnicas também que dá para a gente utilizar. E fora isso, tem umas técnicas que o Caio foi inventando ao longo do caminho, que envolve também PNL, que envolve uma série de coisas, entendeu? Tá? Então, assim, quando me perguntam, a minha abordagem é uma abordagem holística. E como é que faz para marcar Cortou. com você? E como então, pode me procurar pelo Instagram, pode me procurar pelo Face, no próprio grupo de psicossomática lá, né? É só me localizar. Tá? É fácil de me localizar, porque tem um monte de coisa com meu nome lá. É só me procurar mesmo em inbox lá. Eu tenho a página minha também. Fale. Ótimo. Não, Deve estar chegando atrasado o áudio. Eu acho que a internet deve estar fraca. Não sei. Eu tô fazendo isso porque eu não quero ser deselegante, porque eu não sou dessas. Né? Porque as pessoas depois ficam me perguntando. Eu falei, não, eu vou pedir para ele mesmo falar e se disponibilizar, que aí quem quiser te procura e aí... Tem pelo Zap também. Isso. Para me achar não é difícil não, até é fácil. Pois é. E qualquer coisa, se você procurar, né? Se alguém procurar e não achar, me procura aqui e eu dou a dica. Perfeito. E você recebe seu atendimento. Aí combina aí já é outros 500. Porque eu percebo o seguinte, quanto mais a gente fala, né, mais necessidade se tem. Olha o raciocínio que eu fui puxando, né, dessa questão do que nos controla, porque a própria neurociência fala que o que você foca expande. Então, aqui tem coisas que nos controlam, porque o nosso foco está somente naquela direção, e a gente não consegue se flexibilizar para olhar em outra direção, passo atrás, como você falou. A gente não se flexibiliza para, de repente, pensar de outra forma, e eu estou aqui pensando em vários contextos, e por causa disso, a gente fica refém de determinadas situações que trazem, na verdade, o quê? O grito dos sintomas. E, na minha visão, creio que na sua, os sintomas, quando surgem, é um grito de socorro, uma forma de dizer assim, ei, acorda, tem alguma coisa errada aí. Atenta, olha, né? E ainda tem gente que vai lá no médico, toma o remédio, anestesia e ponto. Não resolve a questão. E continua sentindo, continua vivenciando aquele histórico. E uma coisa que está muito, muito focada nisso, e são coisas, às vezes mínimas, que vão tirando. Eu vou pedir outra repetição, porque foi coisa pedida. Manda bala.
E aí tem coisas que vão se apropriando, vão trazendo consequências ao longo do tempo que se tornam graves, e principalmente no Uhum. universo, isso acontece com muita frequência, que duas coisas. Mioma, tá? Tá. E, ai meu Deus, o outro negócio. Fala do mioma, depois eu vou olhar aqui. Tá, não tem problema. Mioma, um desejo de gerar, certo? Não realizado. Para fazer um resumão, tá? Seria isso. Agora explicando. E se eu tenho um desejo que ficou lá para trás, certo? Eu reprimi ou recalquei esse desejo por algum motivo, tá? Ou até tive um trauma nesse sentido, do gerar algo, e eu estou falando no caso, claro, né, de mulheres, normalmente, que o mioma normalmente é no útero, tá? Para quem não sabe, né? Só para explicar. Mas normalmente é no útero, então. Se eu tenho, da mesma maneira na próstata masculina, tá? Acontece não mioma às vezes, mas cistos e coisas similares, que é ali onde está a geração masculina. Então, falando dos dois, quando um mioma ou algo aparece no aparelho reprodutor, é porque, para que serve o aparelho reprodutor? Pense sempre assim, que você faz a mesma analogia na estrutura psíquica da pessoa, tá? Então, eu tenho toda uma estrutura psíquica para gerar, para criar na minha vida, certo? Gerar coisas novas. E gerar não é só um filho, não é só um feto. É gerar um projeto de vida, gerar uma família, gerar uma nova profissão, uma nova carreira, uma ação voluntária. Tem mil coisas que você pode gerar na vida, que você pode criar, certo? Se eu tive algum trauma em relação a isso, eu fui impedido, algum dia eu quis gerar algo, certo? E não gerei, tá? E obviamente que nós estamos falando na mulher mais especificamente, às vezes de filho, né? de um filho, tá? Se eu fui impedido, se eu me senti incapaz disso e tal, esse meu desejo, ele fica lá reprimido, fica recalcado, fica guardado, tá? E se eu não trabalho isso de alguma maneira, ou seja, se eu não resolvo essa situação e gero lá a criança que eu queria, ou se eu não trabalho esse desejo, certo? E digamos que deixo de desejar por algum motivo qualquer, tá? Mas ele fica lá guardadinho, tá escondido, ele acaba crescendo, ele acaba tendo meio que uma vida própria um dia, certo? E a nível celular. Então, é uma energia de gerar, certo? De gerar algo que fica represada, fica guardada. Aonde? No aparelho reprodutor, que é onde fica guardada essa energia, certo? Então, essa energia, uma hora, ela contamina as próprias células do aparelho reprodutor feminino. E as células vão acabando se multiplicando, gerando outras células, certo? Com esse desejo, digamos assim, que ficou recalcado, com essa energia, digamos assim, que ficou lá sem utilização. Então, o corpo tem essa, né? Tanto o corpo físico, quanto o corpo energético, quanto o corpo mental, tá? Quando tem uma energia ali parada, digamos assim, sem uso, ele vai dar uso para ela de alguma maneira. Tá? Então, o mioma, ele é mais ou menos isso. Aí é focado, vai se focar e vai haver algumas diferenças, né, entre cada tipo de desejo, ou cada tipo de geração, digamos assim, que a pessoa não teve, ou foi incapaz, ou foi impedida de fazer, ou assim por diante. Mas lembra que nós comentamos até, né, numa live passada, que eu atendi uma pessoa que tinha um mioma de 9 quilos dentro da barriga. E que parecia realmente um feto, parecia uma gravidez, parecia perfeita. Só se descobriu mesmo na cesárea. Quando foi fazer uma cesárea, porque o nenê não nascia, e o médico abriu, na hora que ele abriu, ele viu que não tinha bebê. E teve que tirar o mioma, e o mioma de quase, não eram 9, perdão, eram 6 quilos. E 6 quilos dentro da barriga. Essa coisa que você falou, isso de gerar no útero, né? O desejo gerado no útero e no caso, em forma de mioma, também estaria linkado tumores, câncer, assim, essas outras formas de adoecimento no útero também teria... Sim, mas pensa assim, tumor sempre é um negócio agressivo. Digamos que existe a carga de negatividade, certo? Então, um trauma, normalmente é algo negativo que você passou. Se você foi traumatizada, você pode até ser traumatizada de forma positiva também, tá? Mas é bem mais difícil. Mas, normalmente, o trauma é uma vivência extremamente negativa.
extremamente traumatizante. Perda de ente querido, e, violência, abuso e assim vai, né? Então tem uma carga nessa energia, digamos assim, tem uma carga nessa vivência, nesse pensamento, que é uma carga negativa, certo? É uma carga, digamos que maligna, vai? Tá? No Uhum. caso, ela vem para destruir mesmo, né? Porque é uma coisa negativa no meio. Então, Sim. normalmente um tumor, aliás, existe o tumor maligno e o tumor benigno. E justamente aí você talvez perceba a diferença entre um mioma, que é um tumor, entre aspas, né? Mas é algo benigno, certo? Ele não vai matar a pessoa, mas pode chegar até isso. Porque dependendo do tamanho que fica o mioma, né, acaba impedindo outras funções do organismo, certo? Uhum. Mas ele não vem para destruir esse mioma. O câncer já vem para destruir mesmo. Porque é como eu falo, é um trauma que eu vivenciei no passado, que foi uma agressão de alguma maneira a mim, certo? Então, essa memória fica como uma memória de agressão, certo? Então, o que uma memória de agressão vai fazer? Ela vai agredir o que tiver pela frente dela. Isso muito a nível agora energético. Eu estou indo mais a fundo nessa hoje, tá? Mas a nível energético. Ou seja, se eu vivi uma agressão, uma violência, certo? Essa energia que eu senti fica guardada lá, como uma energia violenta, como uma energia agressiva. E se alguma célula, digamos, for contaminada com essa energia, aí se torna o que a gente chama de tumor maligno. Ela vai agredir o organismo mesmo, outras células. Porque agora nós estamos falando de um mundo mais celular, tá? Uhum. Agora eu estou indo muito longe, é melhor parar por aqui, né? Que senão vai bagunçar muito. Mas resumindo, se eu tenho então um trauma, tá? Eu vou ter um tumor, certo? E ele pode ser ainda benigno ou Uhum. maligno. Dependendo do trauma, ele pode ser um tumor maligno. Ou seja, existe ali uma carga, digamos que energética, não é bem energética, mas uma carga que vem, ele começa a se criar carregado para destruir o organismo. Tá? É a mesma memória traumática que a pessoa teve. Dá Sim. para entender isso? Deu. Até aí? E eu E, quero puxar um outro gancho. Eu não vou sair daí ainda, não. pá, puxa. Doenças de trato urinário, vaginismo, eu não estou diferenciando, eu estou Hum, colocando tudo no mesmo pacote. tá, Porque quem vai falar é você, né? Então eu estou jogando a bomba no seu colo. tá. Então, doenças de trato urinário, vaginismo, essas coisinhas que se manifestam tão recorrentes, cistite, essas infecções, pequenas infecções que são recorrentes Uhum, e que são tão comuns, né? Que se manifestam uhum, muitas vezes no universo feminino. Muitas mulheres sofrem dessas coisas assim, de modo muito recorrente. Trazendo uhum. um aprofundamento, tem a ver com a primeira fase que você falou? Ou tem outras informações? O que você fala pra gente? Qual a primeira parte que eu falei? Que eu já nem lembro mais. Você, você falou do mioma, da questão do Ah, tá, desejo. do mioma. Sim. Então, vamos devagar. Apare... pode ter a ver com isso? Também pode, mas assim, infecção urinária é um sintoma, tá? E tem toda uma leitura, tem todo um processo aí, tanto a nível psicológico quanto a nível biológico, tá? Vaginismo é um outro sintoma, que também tem outras causas e é um outro processo. E assim vai. Tem um pouco de diferença entre um e outro, tá? Sempre que eu falar do tato e tato urinário, né, é diferente, embora a vagina seja parte, digamos assim, né, também do final do tato urinário, ela também faz parte do sistema reprodutor. Aí a vagina normalmente faz parte dos dois sistemas. E por isso mesmo, ela é um órgão, tá? Assim como o pênis masculino, que ele é extremamente sensível, digamos assim, a certas coisas. Por quê? Porque você está envolvendo a parte urinária e está envolvendo a parte reprodutora. As duas partes na vida, você está falando de criar, certo? E, de uma certa forma, sistema urinário, capacidade de agir, tá? Capacidade de superação, que é o sistema urinário. Então,
Então, o sistema urinário, quando é que ele é afetado? Quando é afetado a minha capacidade de agir, minha capacidade de superar qualquer tipo de problema ou obstáculo. O que impede isso? O medo é que impede. Então, o trato urinário, quando ele é afetado, normalmente quando a pessoa está com muito medo e muita insegurança. Tá? Então, vai sobrecarregar esse sistema, que é o sistema urinário, vai causar uma tensão nesse sistema, porque existe muito medo, muita insegurança, muita substância sendo produzida, o rim está sobrecarregado, tentando filtrar toda essa toxina, então vai sobrecarregar todo o sistema urinário. Sistema reprodutor, 100% das vezes vai ter a ver com, não a reprodução em si só, mas o gerar, como eu falei, certo? Minha capacidade de gerar na vida, gerar meu futuro, gerar meu agora, gerar dinheiro, gerar uma situação melhor para minha vida e tal. Obviamente, um bebê também é uma criança. E a maioria das vezes, quando o sintoma vem, é quando realmente tem a ver com a geração de filho, certo? Uma geração de uma prole, geração de um filho, geração de um feto. Porque é uma coisa extremamente forte isso, dentro da mulher e dentro do homem. Haja vista toda a problemática que existe no universo hoje a nível sexual, certo? Existe realmente uma vontade muito grande, né? Assim, digamos que na maioria das pessoas, uma coisa que é instintiva, uma coisa que é natural do ser humano, que é procriar, tá? E que às vezes vem de uma força absurda, principalmente na adolescência. Os adolescentes, e a gente quando foi adolescente percebeu muito isso, né? Vem aquele negócio, aquela vontade de se conhecer, a curiosidade sobre isso e tal, que é para procriar, é uma coisa... Não podemos esquecer que nós somos animais ainda, né? Existe um corpo biológico aqui e tem uma série de coisas aí que já vem gravadinha no nosso DNA desde o primeiro serzinho que foi criado aí, tá? Que é o instinto, né? De crescer, de multiplicar, de crescer e manter a humanidade, né? Funcionando, tá? Etc. Final da história. São duas coisas distintas. Sistema urinário, sempre eu vou estar falando de medo, muito medo e insegurança, tá? Quando afetado isso. Sistema reprodutor, a minha capacidade de gerar na vida. Aí tanto homem quanto mulher, tá? Tem a ver com isso. Ok? Ok. Vaginismo, por exemplo. A vagina tem várias funções, certo? Uma delas é sair a urina lá tal, e a outra é mesmo para reprodução, para sexo, tá? Então, 99% das vezes que eu encontrei alguém em clínica, certo, com esse tipo de problema, tinha problema o quê? Realmente na relação dela, no trato dela, na relação dela com a parte sexual. Então, ou porque estava brigada com o namorado ou com a namorada, certo? Ou porque não estava bem no ambiente familiar, tá? Porque a gente pensa em sexo e intimidade só homem e mulher, ou mulher com mulher, ou homem com homem, que seja, né, e tal, mas só o ato em si. E não é disso que nós estamos falando. Existe também a intimidade pessoal, né? O fato de você poder se abrir com alguém, sabe? Essa coisa mais de íntimo, de intimidade, botar para fora teus sentimentos, que é muito importante. Se eu tenho dificuldade, por exemplo, em colocar meus sentimentos para fora com alguém, seja um companheiro, seja alguém da família, seja um amigo, seja quem for, certo? Eu posso ter um problema, por exemplo, ali, no meu órgão genital, porque a tensão sentida vai ser focada ali, onde é a entrada, digamos assim, tá, da coisa. Onde está focado. Isso. Então, vaginismo. Se eu não quero, vou falar português claro, tá? Se eu não quero transar com o parceiro, tá? Porque eu estou irritada com ele, porque eu estou bravo e tal, etc. O que vai acontecer? Eu posso ter um vaginismo, posso ter cândida, posso ter a cistite, tá? Que é ali no canal, essa região fica toda ela tensa, porque fica tenso ali, irritada, certo? Tá? Então, vou ter sintomas ali naquela região. Por quê? Porque tem bactérias ali, por mais que você seja limpa, tá? Por mais que a gente se limpe, por mais que a gente seja higiênico e tal, é uma região onde tem muito germe, muita bactéria. Só que normalmente o nosso sistema imunológico dá conta disso numa boa, certo? Vai matando todos os bichinhos que aparecem ali, vai matando. Agora, se ali tiver uma tensão, tá? Nós estamos falando de uma tensão energética, inclusive, tá? Ela vai provocar uma deficiência no sistema imunológico, tá? Naquela região. Por quê? Porque eu estou focada numa irritação, eu estou focada numa outra coisa, certo? Então, eu não estou focada ali na minha saúde ou no meu equilíbrio ou deixar as coisas fluírem,
certo? Eu tô ligada, eu tô atenta, certo? Aí, se ele quiser vir, por exemplo, transar comigo hoje, tá, eu vou dizer não, porque eu não tô afim, porque eu tô brigada, tal. Tudo isso mental vai focar lá, que é onde vai causar tensão, onde você não quer que aconteça a coisa, vamos dizer assim. O pensamento foca. Que, lógico que isso é muito inconsciente, tá? Não é que a pessoa fica pensando, então agora lá eu vou criar um negócio. Não. A tensão sentida é que acaba deixando a região fraca, digamos assim, debilitada, certo? Baixa o sistema imunológico e ali as bactérias tá, faz a festa, se sente à vontade, né? E vai criar os sintomas nesse local, no local. Ou na vagina, no pênis, ou vaginite, ou cistite, ou coisa similar. Tudo isso. Metaforicamente, a gente fala que cistite, né? Porque a gente está muito irritada com alguém próximo. E não deixa de ser absolutamente a verdade. Não, faz total sentido. Eu quis te perguntar isso, porque como eu trabalho com mulheres, né, especificamente é o meu nicho, que é mulheres, Sim. A gente nota muito, inclusive assim, depois que nós começamos a fazer esse trabalho, né, de estarmos aqui tendo essa conversa sobre psicossomática, já está havendo, por exemplo, várias pessoas que ao me procurarem já procuram buscando esse entendimento, tipo, será que tem alguma coisa associada? Será que é? Então, e isso é muito recorrente, né? Essas coisas que afetam, né? Essa intimidade da mulher. Uma outra coisa também que é muito recorrente são problemas que surgem no processo menstrual da mulher e que tornam, por exemplo, tem gente que fica de tempos em tempos tendo hemorragias, que são fluxos muito intensos e extensos. Então, a pessoa pergunta assim, será que tem alguma coisa a ver? Porque, tipo, às vezes vai ao médico e tá tudo normal. Não tá acontecendo nada. Sim. Mas ela tem aquela problemática. Nesse caso, você vê, como eu falo, né? Cada coisa é uma coisa. Ciclo menstrual. Se você não fizer nada, se você viver, deixar as coisas fluírem, tá, na tua vida, ok? Numa boa, digamos assim, teu ciclo menstrual vai funcionar redondo. Você está programada para isso desde que você nasceu, não só você. Nós, homens, vocês, mulheres, cada um tem os seus ciclos, tá? Nós também temos os nossos ciclos. Eu boto o homem no meio também para não pensar que é só mulher. Nós também temos os nossos, tá? São mais curtos e tal, mas tem. Mas a mulher especificamente tem esse ciclo. Se ela deixar a coisa andar numa boa e tal, e não tiver nenhum problema com isso, o ciclo vai andar normal, tá? Não vai ter problema nenhum nisso. Agora, se eu quiser interferir nesse ciclo, de alguma forma, o que vai acontecer? Eu vou criar um desequilíbrio nele, no ciclo. Certa coisa tem que funcionar assim, porque é assim que funciona. Não existe uma segunda maneira, nem uma terceira maneira, tá? Ali aquele ciclo que que a mulher conhece muito bem, certo? Tem os dias certos para certas coisas e tudo mais. Então eu costumo dizer o seguinte, quando a pessoa tem esse tipo de problema com o ciclo menstrual, ela vai falar do quê? Existe uma frase que eu uso, tá? Não só para isso, mas normalmente quem começa a ter esse tipo de problema, toma cuidado porque mais para frente acaba tendo endometriose também, tá? Endometriose é a inflamação, né, e tal do endométrio, que reveste todo o útero lá e tudo mais. Por que eu tô falando isso? Porque essa pessoa normalmente ela tem uma personalidade, digamos assim, baseada na seguinte frase: tudo tem que ser do meu jeito. Nossa. Aqui, nossa. Então, para ela, mesmo um ciclo natural, certo? Não deveria ser assim. Deveria ser de outra forma. E aí não me pergunte como. Cada uma vai ter uma leitura disso. Cada uma vai ter um pensamento em relação a disso. É óbvio que nós estamos falando também de traumas em relação à figura materna, à maternidade em si. Sim. Nós estamos falando de problemas com geração, com gerar as coisas na vida dela também. Sim. Tá? Mas basicamente é quando a pessoa, realmente quando a mulher tem esse tipo de mentalidade. Não, as coisas têm que ser do meu jeito. Tá? Eu quero que tudo seja da minha maneira. E pode ser coisa boa, tá? Não estou dizendo que seja uma mentalidade
de novo, voltada para o mal, não. Pode ser voltada para o bem. Ah, eu quero sempre meus filhos ao meu redor. Eu quero o meu marido assim. Eu quero meu marido assado. Tem que ser do meu jeito. Não, mas e se alguém falar ao contrário? Não, tem que ser do meu jeito. Tá? Essa briga por ser do jeito, eu vou falar no português, claro, não respeitando, às vezes, o movimento do outro, não respeitando, às vezes, a opinião do outro. E por que não? O ciclo do outro, certo? Que tem o ciclo do outro também. Se ela acabar não respeitando e querendo que sempre siga o ciclo dela, ela vai acabar interferindo no ciclo dela. Por quê? Porque tem que ser do jeito dela. Não gosta de nada muito imposto, nem nada obrigatório. Tá? É uma pessoa que tem traumas relacionados a isso. Não gosta de nada imposto, nem nada obrigatório. Rapaz, Deu para entender? olha, oxe, só deu. Vou ter que educar minhas ovelhinhas. Aceitem o processo, deixem fluir, soltem tudo, pelo Isso. amor de Deus. Isso. É porque você entende, é um processo natural que não tem o que você fazer. Você vem programada para isso, tá? Você tem esse aparelho reprodutor. Hoje eu li um texto, que depois eu vou até comentar sobre isso, né? Eu escolhi não ser mãe, certo? Beleza? Beleza, certo? Ah, não vai ter consequência? Me perdoe, não é eu que estou falando, né? É o organismo, aquilo que é natural, que vai dizer que vai ter uma consequência. Você está negando uma capacidade sua. Nossa. Você é capaz de gerar. E está falando, não vou gerar. E não quer que isso cause nada? Causa. Por quê? Porque você está negando algo que existe dentro de você. Aí essa pessoa tenha feito essa escolha de forma saudável, que ela acha saudável e tal, tranquilo. Todo mundo, cada um tem as suas escolhas. E eu respeito muitas escolhas do outro. Mas dizer que não vai haver consequência no futuro, eu estaria sendo leviano, entendeu? De falar que não, porque vai ter. Ela está negando algo. Então, a partir do momento que ela tomou essa decisão, tá, um pouco mais para frente, você pode ter uma certeza. Ela vai ter problema no útero, ela vai ter problema no sistema reprodutório. Porque ela está negando que aquilo existe. Ela não quer aquilo. Então, imagina você falar para alguém entra na tua casa e não é bem-vindo na tua casa. Você fala, olha, eu escolhi que eu não quero você aqui na minha casa. O que ele vai fazer? Essa pessoa. Ah, vai virar a cara pra mim, vai ficar emburrado. Não vai nunca mais nem falar comigo. Perfeito. Perfeito. E isso que você está falando são os sintomas que às vezes aparecem. Tá? Quando, por exemplo, uma pessoa se recusa, certo? Até mesmo a própria natureza dela, até a própria maternidade. Tá? Se ela regula ou renega isso, ela vai ter esse tipo de sintoma, por exemplo, um sangramento e tal. O que é? O útero falando, poxa, você não me quer. Certo? Eu não sirvo para nada, né? E tal. É lógico que eu estou falando uma coisa figurativa, tá? Ilustrativa. Mas ele vai sentir dessa maneira. Sim. É como se você estivesse querendo botar ele para fora, digamos assim, porque ele não serve para nada, né? A escolha foi feita, tá bom. Mas tem uma consequência aí, depois. Porque é algo natural, tá? Não estamos falando de outras coisas que realmente são frutos de escolha nossa. Você pode escolher a profissão que você quiser, você pode escolher o que você quiser comer hoje, certo? Se bem que aí também depende da tua escolha. Se você comer uma coisa saudável, vai te fazer bem. Se você comer só porcaria, só fast food e tal, provavelmente você mais para frente vai ter um sistema imunológico também fraco, ou uma saúde mais deficitária, tá? E assim por diante. Então, cada escolha nossa tem suas consequências, boas e ruins. Tá? Sempre. É por isso que eu sempre, tudo que eu falo, tudo que eu digo, assim, eu termino com essa conclusão de que a responsabilidade é 100% nossa. Foi uma coisa que me ajudou muito. Eu falei isso a semana passada, sobre a questão de me responsabilizar. E eu sou adulta, eu que... falar que nem o pessoal por aí, eu que mando nessa parada toda, né? A minha. Sim. Porque quando a gente se vitimiza muito diante das situações, eu acredito até que... Porque você explicou várias coisas, mas eu percebo que tem um eixo dentro dessas várias coisas que foram explicadas. A rigidez. Sim. Ou derrota. Porque Sim. é um padrão de pensamento que eu acho que se houvesse uma cirurgia, a gente tinha que ir lá, cortar o pedacinho e tirar fora.
Sim. Uma coisa difícil, assim, é muito... Porque desequilibra tudo. Eu Tudo. falei que os bichinhos daqui de casa ensinam a gente. Tem uma outra Hum. historinha que eu vou compartilhar. A gente tem Compartilhe. nós temos 2 gatos. E eles vieram filhotinhos, assim, bem pequenininhos aqui, a gente criou. Mas um deles, uma certa época, inventou de fugir. Isso não tem muito tempo, não. Ele sempre ia só nos limites do quintal e voltava. Mas ele foi pra rua e eu não sei que raios aconteceu. Ele ficou sumido pra lá, deve ter brigado, alguém, não sei. Eu sei que ele foi voltar pra casa uns dias depois e voltou machucado. Porque algum outro deve ter brigado com ele. E ele voltou machucado. Aonde? Na cauda. E isso gerou nele um desconforto tão grande. Olha o que aconteceu. Ele não conseguia deitar direito, ele não conseguia comer, ele ficou todo arredio, triste, todo... São 2 situações que aconteceram. Essa fugida que ele tomou uma coça e voltou todo desequilibrado, porque, literalmente. Aí a gente descobriu que ele estava machucado na cauda, porque ele ficou todo melindrado, todo... sabe, todo desequilibrado. E a outra vez que ele fugiu, que ele deve ter ficado preso em algum canto e ficou com fome, até hoje, ele marcou um comportamento nele de que ele não pode ficar sem comida. Então, eu acho que antes ele sentia fome, ele já tá miando, já tá gritando que ele tá com fome. Então, tipo assim, eu tô falando de padrões comportamentais que muitas vezes a gente também incorpora de desequilíbrio, porque a sensibilidade dele diante do que machucou ele desequilibrou todo o corpo dele, todo o sistema dele. E ele é um bicho. Então, eu tô trazendo pra gente que também acontece com a gente a mesma coisa, que são coisas que às vezes nos traumatizam em algum lugar, em algum momento da nossa história, e desequilibra tudo. Altera tudo. Né? Todas as funções do nosso organismo. E para que a gente não fique só aqui compartilhando de coisas, né, dentro do aspecto da saúde, eu acho que tem que ter um start, tem que ter uma caída de ficha e falar, cara, tem que mudar alguma coisa, certo? Porque o cerne da questão é essa porcaria dessa rigidez mental. E mas essa parte que você está falando, talvez seja também uma das mais importantes. Eu tenho que mudar alguma coisa em mim, certo? Porque muitas vezes o que está fora, você não tem absolutamente controle e você não tem como mudar. Então, você tem que mudar como você vê isso, como você recebe isso, o que está vindo de fora. Porque não tem como mudar. E esse é o grande problema da rigidez, certo? Se eu sou muito rígido, a coisa tem que ser assim. Ela tem que funcionar. Não, mas você falou que hoje eu ia sair ia estar sol, mas está chovendo. Não, não está chovendo. Então vamos esperar fazer sol para poder fazer isso que nós tínhamos programado. Ué, e por que não então fazer na chuva, ou fazer com chuva, entende? Essa é a rigidez que eu estou falando. Não, vai fazer só quando tiver sol. Pô, mas está chovendo, mas faz. Não, não pode. É isso que eu falo que é a rigidez, e aí você coloca isso em qualquer outra situação, tá? Da tua vida, com familiares, etc, né? Tá. Ah, mas o cara era para ter vindo tal hora, chegou 10 minutos atrasado. Não, então pode voltar, não precisa mais. Sabe esse tipo de rigidez que eu falo? Então, pô, peraí, mas você não vai nem escutar o que o outro tem a dizer, por que ele chegou atrasado, etc. E por que não fazer se ele já está aqui, entendeu? Não. Tem gente que é rígida. E acha com isso, tá, que tem uma personalidade forte, certo? Acha que está mostrando com isso seriedade e tal, etc. E essas são algumas crenças limitantes, inclusive, para as pessoas manterem certas coisas muito rígidas. Porque acha que se abrir mão disso ou abrir mão daquilo, está sendo fraco, certo? Quando, na verdade, não. Ela está sendo a inteligência. Ela está usando a inteligência, e não a inteligência racional, mas muitas vezes a inteligência emocional dela, certo? Porque nessa hora é perceber isto, né? Às vezes a inteligência emocional, ela fala de uma outra maneira com a gente, tipo assim, sabe quando você olha para uma situação toda e alguma coisa fala para você assim, mas isso aí não tá cheirando bem,
certo? Mesmo que esteja tudo bem e tal, é a inteligência normalmente emocional que está falando. Ela está sentindo alguma coisa, ela está percebendo alguma coisa, que o racional não está percebendo. Então, nessa hora, por que não olhar, reavaliar e mudar? E mudar você, porque a situação não vai mudar. Não vai, não vai. A situação é aquela. Tem uma Eu, pergunta que fizeram, é que nós, daqui a pouco, vai acabar nosso tempo. peraí, tá quase acabando, mas tem tempo É. ainda. Você sumiu, você apertou alguma coisa aí que você sumiu. Pera aí, eu sei. Mas tá me ouvindo? Tô. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Você deve ter apertado uma bolinha, alguma coisa aí na tela. Mas tá me ouvindo? Tô. Então segue, que senão... Eu tô aqui. Eu não sei o que eu fiz, mas vai aí. Então, Ah, até me desconcentrei, eu precisava olhar pra tua cara, homem. Poxa, mas tudo bem. perdão, peraí. O que acontece? Tem uma outra situação também, desmaio, Caio. Tem muita gente, apesar de não ser uma coisa muito comum, mas tem algumas pessoas que têm problema com desmaio. Algumas pessoas até interpretam assim como saúde frágil, como a pessoa... Não, desmaio em geral, tá? Eu posso resumir bastante um desmaio. Mas normalmente é uma fuga de uma situação que é insuportável à pessoa. Tá? Aí as pessoas vão dizer, mas pode ser que caiu a pressão, né, e tal. Tudo bem. Isso. Tem esse fato de cair a pressão, tá? Mas normalmente caiu a pressão por quê? Porque é algo que ela achou que não daria conta. Algo que ela achou que não seria capaz, ou que estaria impedida de agir, ou de fazer, ou de entender, e assim por diante. Então, quando algo nos é insuportável, a estrutura psíquica e emocional, a gente normalmente desmaia. Acontece a queda da pressão e o desmaio. Que é para quê? Para proteger a minha estrutura psíquica e emocional. Caramba. E eu não consigo botar eu de volta. Olhe, Eu não sei o que eu fui apertar. vivendo e aprendendo. Meu Deus. Deixa eu te falar. No alto da sua tela tem tipo um círculozinho. Eu tô falando aqui como se eu estivesse te vendo. Mas tem tipo como... Você tá me vendo? Tô, perfeito. A minha bolinha tá aqui em cima. Eu já sei o que eu fiz. Achei. Achou? Achei, quer ver? Eu inverti a câmera. Não, Eu tinha invertido a câmera. Aqui. Tudo bem, eu já fiz eu já melhorei bastante meu controle, mas eu preciso olhar pra tua cara. Eu não consigo ver essa cara. Entendeu? Tranquilo, tranquilo. Aqui. É só um pouquinho de controle. Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Imagina. Depois marca com uma sessão comigo, tá? Não, olha, eu vou ter que fazer. Porque, enfim, deixa o meu controle guardado. Mas olha, uma outra questão também, que está aqui na minha listinha, são verrugas. Tá. Existem algumas pessoas que elas têm problema com verrugas e parece-me que não há uma explicação. Elas não são malignas. Eu vou explicar a verruga e aí na sequência eu vou explicar uma pergunta que fizeram que eu acho muito boa e que é muito pertinente. Eu vejo muito a mesma pergunta lá no grupo, que é sobre cisto no seio, tá? Cisto nas mamas. Ok? Mas verruga, de uma forma bem simples, eu posso explicar isso depois cientificamente, se alguém quiser. Mas são memórias traumáticas, tá? Memórias de coisas muito ruins, que são meio que gravadas na pele. A nossa pele é um órgão, assim, maravilhoso, tá? Participa de todas as funções do organismo. Ele vem e auxilia, inclusive, a pele a tudo que é função do organismo. A pele tem funções, assim, que são absurdas, tá? Quando você começa a estudar a pele.
Então ela participa de quase todos os processos, desde a respiração, processo digestório, todos. Então, resumindo a história, e ela também grava, digamos assim, tudo que acontece na nossa vida, então, quando existe um trauma, quando existe isso, quando existe aquilo, meio que ela a pele sente isso, ela aparece, ela acaba sendo não, influenciada na palavra certa, ela acaba sendo traumatizada, vamos dizer assim, certo? De alguma forma. Então, verrugas normalmente tem a ver com traumas, tá? A Regina, inclusive, deve estar lendo agora, é que eu conversei com ela sobre esses dias agora, sobre isso, com verruga. E às vezes eu dou nome, né? Eu tenho uma aqui, por exemplo, que é meu pai. Dá pra ver? Aham. Grande, inclusive. Porque tá do lado esquerdo e tal, etc. E até certo momento na vida, ele foi a pior e a melhor pessoa na minha vida. Que é aquela história, né? O obstáculo te faz superar, te faz crescer, te faz evoluir. Então essa aqui eu digo que é meu pai, aqui do lado esquerdo do pescoço, certo? É ele que tá sempre presente na minha vida, porque foi um trauma lá atrás, tal, etc, etc. Que meu pai é um alcoólatra e tal, isso aí é papo para outro dia. Tá, tem no livro a minha historinha lá. E vamos falar de, antes que acabe, que vai acabar, mas seio, mama, seios e mamas, que isso é muito frequente, está acontecendo problema, né? Então, mama serve para quê? Para amamentar, cuidar de um outro, certo? Cuidar de um feto, de um bebê. E representa, então, a capacidade da mulher de cuidar de um outro, de cuidar da família, de cuidar do bebê, de cuidar das pessoas, etc. Porque é uma característica uma característica feminina, certo? O cuidar, tá? A característica masculina é prover, e não estou falando agora de cultura nem nada disso, tá? Desde a nossa ancestralidade lá, a maioria oh meu Deus, dos grupos, vai, é que eu esqueci o nome agora, mas dos grupos de humanos e tal, os homens iam caçar e as mulheres cuidavam das crianças, certo? Uhum. E assim por diante. Então é uma característica feminina, é o cuidar de um outro. Então se a mulher se sente nesse cuidar de alguém, ela se propõe, se compromissa, certo? A cuidar de alguém. E se sente magoada nesse compromisso, certo? É ferida nesse compromisso. Então eu estou cuidando da minha família e tal, e olha, só me machucam, só me magoam e tal, etc. É ressentido isso. Esse sentimento, tá? Esse ressentimento, esse sentir, essa mágoa e tal, normalmente aparece como cistos e tal. E dependendo do caso, se for um trauma em relação a isso, aparece até como tumores nas mamas. Tá aí a explicação do porquê tanto câncer de mama, certo? Aí. Porque com o advento, e eu não vou entrar muito em detalhe, né? Mas com o advento de feminismo, tal, etc., e a mulher ser mais independente, tudo mais tal, ela meio que deixou de lado essa característica de cuidar, certo? Que é uma característica natural da mulher, tá? Uhum. Deixou meio de lado, ou até muitas vezes negou essa característica. Então, de novo, se ela nega essa característica dentro dela, certo? Ela provavelmente vai aparecer lá um tumor. Vai aparecer algum sintoma ali na mão. Perfeito. Deu tempo. Perfeito. Eu só posso te agradecer porque você é fina, elegante. Um dia eu ainda chego lá, tá? E eu quero agradecer vocês todos, Lauro, Regina, todo mundo que tá aí. E você, Caio, você é um príncipe. Então, eu tenho que te Obrigado. agradecer pela sua generosidade e dizer que toda quinta-feira é um momento, assim, gratificante de compartilhar. Para mim também. De verdade. Obrigada. Eu me sinto honrada, tá? E que as nossas lives perpetuem. Hoje Se o povo de qualquer se Deus quiser, ele quer. Gente. E que bom que a gente pode estar aqui. E isso é muito poderoso, porque, na verdade, o que a gente entende? Bora mudar. Esse é o maior propósito. Com certeza. Caminhar, vamos seguir, vamos bola para frente, vamos tocar a vida. Se não der para ser feliz, pelo menos a gente vai tentando. Isso aí. E aí tudo vai ficando bem, resolvido. E ó, um beijo no coração de vocês todos. E hoje eu tô rica e elegante, sem permissão de cair na nossa cama. Vamos conseguir hoje finalizar. Para todos também. Abraço. Outro.